Uma parte importante da classe média, que ganha até R$ 5.000 por mês, não pagará mais imposto de renda. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo. Porque quem tem renda superior a R$ 50.000 por mês pagará um pouco mais. Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados. Você sabe, essa medida, combinada à histórica reforma tributária, fará com que grande parte do povo brasileiro não pague nem imposto de renda, nem imposto sobre produtos da cesta básica, inclusive a carne. Nesta última semana, o ministro da Economia, Fernando Haddad, anunciou um conjunto de mudanças significativas no imposto de renda pessoa física. O objetivo é promover uma justiça tributária e aliviar a carga fiscal sobre a classe média e baixa. A proposta prevê que trabalhadores com rendimentos mensais de até R$ 5.000 fiquem isentos do pagamento do imposto de renda. Atualmente, a isenção é aplicada para rendimentos de até R$ 2.824. Para compensar a perda da arrecadação, o governo propõe um imposto mínimo de 10% sobre rendimentos superiores a R$ 50.000 mensais. E o FolhaCast de hoje busca entender como essas medidas podem afetar a vida do brasileiro e o que esperar para os próximos anos. Nós recebemos aqui no Estúdio Folha a CEO da Contifix, Franciele Oliveira. Franciele, explica para mim um pouquinho como é essa medida nova que está sendo estudada agora, o que a gente pode entender um pouco do que está acontecendo nessa semana, que está deixando os ânimos em polvorosa. Animou bastante, assim, as pessoas que ganham menos de R$ 5.000, né? Trouxe um sorriso no rosto de dizer que não vai pagar mais imposto de renda. Para essa faixa da população é bem benéfico essa situação. Mas é como que se abrisse mão de muita arrecadação. E esse já trouxe o reflexo já diretamente ali no aumento do dólar, enfim. Então, é uma notícia boa, que se concretizada na pós-aprovação, né, vai ser benéfico para muitas pessoas. E essa faixa de isenção do IR, ela vai ser elevada agora para rendas até R$ 5.000 por mês, hoje é de R$ 2.824. E como que fica a situação de quem ganha acima disso? Bom, agora ela é aplicada uma tabela progressiva, né? Então, parte do mesmo princípio, né? Vai continuar a tabela progressiva nas alíquotas, só que vai passar a aplicar a alíquota sobre os salários acima de R$ 5.000. Então, hoje, quem tem os descontos acima de R$ 2.800 vai deixar de pagar e a partir de quem ganhar acima de R$ 5.000 que vai começar a ter esse desconto direto em folha. E os descontos progressivos usam da mesma tabela que a gente vê hoje de porcentagem? Acima de 5.000 passa a ser a primeira faixa de porcentagem? Como funciona? Então, a princípio não foi divulgado nada com relação à mudança das faixas. Então, a gente subentende que vai ser seguindo o mesmo processo de cálculo, né? Agora, eles também podem criar algum outro tipo de forma de calcular, para poder aumentar essa arrecadação dos próximos que ganham mais do que 5. Então, ainda não é definido como que vai seguir. Mas, pelo que prevê ali, pelo menos a medida inicial, é que as faixas continuem, só isenta essas pessoas que recebem menos de R$ 5.000. Elas continuam igual. Então, quem ganharia acima de 5.000 entraria na primeira faixa de descontos. Exatamente, isso mesmo. E, por exemplo, assim, eu ganho até R$ 5.000, mas na verdade eu ganho tipo, R$ 5.600. Eu sou cobrado só esses R$ 600 extras. Como funciona essa cobrança do imposto de renda nessa faixa? Na verdade, não. Você passa a ser tributado sobre o total, sobre a primeira faixa já direto. Porque o cálculo inicial é sempre remuneração bruta, menos o INSS, menos dependente, se houver, e aí sim aplica-se a alíquota do imposto de renda. Aí, com isso, é que tem a base de cálculo para poder aplicar o valor devido mesmo do imposto de renda descontado. O texto prevê uma faixa intermediária que abrange pessoas com rendas entre R$ 5.000 e R$ 6.980. Elas ainda pagariam menos imposto. Como fica essa situação dessa faixa? Isso também vai depender muito da questão da tabela do INSS.
tá? Hoje, a gente utiliza a tabela do INSS para efeito de cálculo para depois aplicar o percentual do imposto de renda. Então, assim, aplicando o reajuste do salário mínimo do ano que vem, para ver quanto que o INSS vai subir, que daí vai dizer se vai pagar ou não. Então, hoje a gente não consegue definir qual seria essa economia aí para pagar menos, tá? Se for seguir quem pagava antes, por exemplo, quem ganha mais de 5 mil hoje, paga na faixa dos 15% já. E aí, tecnicamente, eles iriam reduzir e ir para o 7%. Né? Então, aí acaba que já tem essa redução mais imediata, né? Mas aí não tem como definir realmente se a tabela vai continuar desse jeito. Precisa de algumas definições ainda que o próprio governo ainda não ofereceu. Exatamente. Né? E já para super rendas, acima de 50 mil por mês, a tributação parece que aumenta bastante. Como funciona? A tributação hoje, eles preveem que eles querem colocar um índice de imposto sobre os lucros distribuídos da empresa. Né? Então, hoje, todo e qualquer lucro distribuído para o sócio, depois da apuração de impostos, pagamento, o lucro livre mesmo que vai para os sócios, ele é isento todo o valor, certo? Então, a partir de 50 mil, eles começam a taxar, é um novo imposto ali que eles garantem tecnicamente uma arrecadação. Porém, a contabilidade em si, ela envolve mais coisas que talvez possa não ser possível seguir com esse pensamento. Né? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que um sócio hoje recebe como rendimento de distribuição de lucros 50 mil reais por mês. Se ele transferir para ele 49.990, ele não paga. Então, assim, são algumas coisas que talvez tecnicamente não vá funcionar e vai evitar. É claro que vai ter os super ricos realmente ali que já estão na faixa dos milhões ali dos faturados, aí sim pode ter um impacto grande. Mas aí também vem as outras vertentes da pessoa colocar os imóveis dentro da pessoa jurídica, de trazer outras opções ou até mesmo jogar o dinheiro para fora, colocando empresas no exterior. Então, assim, são umas coisas que ainda a gente não define como 100% de dinheiro na mão do governo. Né? Então, são várias coisas que a gente precisa considerar, que contabilmente tem as opções dentro do âmbito aí de cálculo. Entendi. Há mudanças em relação às despesas com saúde, elas seguem dedutíveis, mas a isenção para pessoas com doenças graves será limitada a rendas até 20 mil reais por mês. Explica melhor esse ponto para a gente. Bom, hoje as despesas médicas elas são dedutíveis num teto máximo, assim, ou seja, não tem teto para poder deduzir essas despesas. Então, você pode utilizar o tanto que for de despesas médicas que vai abater no seu imposto de renda, no caso da opção completa do imposto de renda. O fato da pessoa ter uma doença, ela automaticamente isentaria ela de precisar pagar o imposto. Só que isso, ultimamente, tem sido uma grande parte e acaba que tem umas pessoas que, por exemplo, têm as doenças, têm a renda, tanto por aposentadoria quanto por outro tipo de auxílio, que são maiores do que 20 mil, e acabam que tem essa condição de pagar o imposto, né? Vamos dizer assim. Então, seria para beneficiar aqueles que não têm condições, né? E ainda permanecer uma arrecadação possível, né? Dentro dessa faixa. Parece interessante. Parece interessante, exatamente. Como que é a sua avaliação em relação a todas essas propostas que foram anunciadas essa semana? A princípio, a gente não gosta de dar um feedback assim quando existe ainda somente a medida. Né? Nós, contadores, a gente gosta mesmo quando a medida é publicada, define data de execução, porque o que acontece? Vai haver uma grande discussão ainda com relação a isso. Né? Então, até que isso chegue realmente ao fim, né, no resultado final, ainda pode ter muitas mudanças. Então, a sugestão é que seja até 5 mil reais. Mas aí vai haver negociação, vai haver pleito, principalmente por causa da briga que tem que fazer junto com a distribuição de lucros, que muita gente vai ficar inconformado com essa decisão. Então, é uma situação delicada. Mas acredito eu que é justamente para beneficiar as pessoas menos favorecidas e dar um pouco mais de dignidade ao consumo, à qualidade de vida realmente de quem realmente ganha menos e precisa desse valor realmente para viver. As faixas tributárias hoje do imposto de renda, elas trabalham com valores fixos. Com o passar do tempo
e o aumento da inflação, esses valores começam a ficar desatualizados. Que com o aumento do salário mínimo, que é o que se estuda, para mais de R$ 1.500 ao mês já em janeiro, pessoas com 2 salários mínimos já passariam a pagar imposto de renda. Criaria uma situação complicada para o cidadão. Como você vê, assim, tipo, é possível tabela de imposto de renda que fosse colocado em números, índices ao invés de valores? Sim, é uma das maneiras, assim, que às vezes é mais óbvias, até para tanto cálculo, né? Porque daí todo mundo entenderia como seria realmente fixado. Porque hoje a gente fala assim, é 7,5, 15, 27,5. E isso acaba confundindo, porque a pessoa pega o salário bruto ali e já joga-se a alíquota. Só que tem muitos outros cálculos que fazem por trás, né? E essa questão de desatualização, ela já vem carregando ao longo de um histórico, né? Então, assim, a tabela, ela era de 2007, né? Então, assim, não tem condição de reajustar algo realmente fiel, porque hoje, daí, se fosse trazer para a inflação, valores atualizados realmente, aí é muito mais do que R$ 5.000, ia para 10 quase, né? Então, assim, nesse sentido, a gente acaba formulando uma outra opção, né? Se ao invés de ter uma tabela em si, ter realmente os índices que compõem até mesmo a inflação, para determinar. Foi 11% no ano? Então é 11% de desconto e assim por diante, conforme realmente a renda que a pessoa tem. Porque às vezes, eu vou citar um exemplo que acontece muito hoje em dia. Hoje as pessoas têm 2 empregos registrados em CLT e acontece o desconto nos 2 empregos. E quando soma essas 2 rendas, ela vai para outra faixa. E é onde ela paga o imposto de renda, mesmo descontando todos os meses da folha de pagamento. Então, isso onera demais a grande população que tem esse tipo de condição. Aí vem a questão. A pessoa não pode trabalhar muito, porque senão paga mais imposto de renda e acaba ganhando a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, não pode ganhar muito também, porque vai pagar e não tem jeito. Então, fica meio complicado ali nessa situação. Então, se tivesse uma alíquota única ali, independente do quanto a pessoa ganha, acredito que traria mais clareza para a situação do desconto. Todo mundo sabia quanto que ia pagar e acabou a discussão, né? Vamos trabalhar nessa linha imaginária, né? Você ganha R$ 5.000. Você tira 10% de quem ganha R$ 5.000, está tirando R$ 500. Ela fica com R$ 4.500 para ela. Se você está falando de uma pessoa que ganha 50 mil, você tira 10%, você tira R$ 5.000 a pessoa. Parece, nossa, tirou um salário inteiro, né? O valor fica exorbitante. Mas ao longo do conjunto do salário, ela ainda teria R$ 45.000, que equiparado a quem está com R$ 4.500 seria 10 vezes mais. Exatamente. O conjunto do que ela tem recebido não faz tanta diferença na renda. É mais ou menos... Essa seria a linha de pensamento mesmo. Por quê? O poder de compra para o pequeno, vamos falar assim, ele agrava mais, né? Ele traz mais prejuízo. Porque hoje, a população que ganha menos de R$ 5.000, ela gasta totalmente, basicamente, só em consumo. Né? Então, é o mercado, é a gasolina, e tudo isso vem corrigido pela inflação. Então, hoje, você descontar 7,5% de uma pessoa que ganha R$ 5.000, ela acaba perdendo boa parte ali, né, no consumo dela. E isso gira na economia, a pessoa deixa de comprar ou entra na inadimplência. Então, acaba acarretando um grande ciclo ali que realmente a economia ela fica fechada. E a pessoa lá na frente que ganha os 50 mil, se ela perder 5, ela não vai ficar assim... Claro que vai ficar incomodada, porque é ruim a gente perder dinheiro. Mas certeza. R$ 5.000 para ela pode pegar uma despesa médica, fazer algum tipo de coisa que consegue fazer essa dedução, um curso, uma faculdade, enfim. Então, são vários... A possibilidade maior de ter um benefício para quem ganha mais ali é bem maior do que quem ganha pouco. Qual seria o cenário ideal hoje para a gente? A melhor notícia seria não pagar, né? Mas, né, como não existe almoço grátis, seria realmente equalizar, né? Acho que tem que realmente fazer esse ajuste. Fazer tudo de uma vez, eu acho um pouco arriscado, né? Porque, querendo ou não, traz um impacto maior ali na economia imediata. A gente vê aí o resultado do dólar só com a notícia, né? Então, ali a inflação ela já vai acarretar, mesmo que nem aprovou ainda, a gente já vai sofrer, né? Então, fazer isso gradativo,
né? Talvez uma proposta de fazer gradativo. Começar realmente dos 5 mil, mas trabalhar também na tabela, né? Trazer de volta essa economia para quem vai começar ali dos 5 mil, para que ele jogue esse dinheiro no mercado, porque não pense que a gente deixando de descontar imposto, a gente não vai gastar. A gente vai gastar, mas vai gastar na economia, vai gastar ali no mercado, vai gastar em outros consumos que automaticamente o empresário também, o dono do mercado, também paga o imposto. Então, vai vir. Então, não adianta a gente tirar somente do CLT, né? Tem outras maneiras ali que acaba sendo um cenário melhor para recolher mesmo o imposto, né? O que a pessoa precisa entender agora, até para balizar melhor as discussões que estão acontecendo na sociedade inteira nesse momento. Por hora não precisa se desesperar, né? Não vai a partir do mês que vem já ter desconto a mais no Olerite. Isso, por enquanto, a gente pode ficar tranquilo. A medida, ela está sendo colocada para votação. Então, 2024 não vai acontecer nada. 2025, se aprovada, somente o teto do cálculo que vai aumentar, que seria os 5 mil. O dos super ricos não dá para aumentar no mesmo ano, então teria que ser ano calendário, então somente para 2026. Então, por hora, a gente não precisa se desesperar nessa situação. Vamos aguardar, né, o final da aprovação, as outras brigas. Por enquanto, a gente fica ligado em todas as notícias, né, para que conforme for aprovando, a gente traz mais notícias, explicações mais concretas com relação do que realmente vai acontecer. Tá? Então, fique sempre atento na questão do desconto do seu Olerite. E não precisa correr fazer cálculos agora também, porque não dá para saber quanto você vai pagar de imposto nos próximos meses. Exatamente. Por hora, não precisa fazer nenhum cálculo, segue a vida normal.